Daremos início agora à mesa redonda NOCLAR, novo Código de Ética Internacional do Contador. Convidamos ao palco o senhor Álvaro Sonsini, controller da 99 Táxis. Luiz Fernando Nóbrega, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de Contabilidade. E o senhor Sérgio Varela Bruna, sócio-gestor do Lobo de Riso Advogados. Esta mesa será moderada pelo senhor Idésio Coelho, a quem passo a palavra. Novamente, bom dia. Vamos agora, de fato, entrar nos detalhes da programação do evento. Nesse painel, nós vamos falar sobre o NOCLAR, né? NOCLAR é uma sigla em inglês que, de fato, procura refletir qual a resposta do auditor a desvios de leis e regulamentos, ou suspeitas de desvios de leis e regulamentos. A NOCLAR ela é uma parte do Código de Ética, não é o Código de Ética em si. Muito embora nós já temos um Código de Ética no Brasil, que é emitido pelo regulador da profissão, que é o Conselho Federal de Contabilidade, por isso que nós convidamos aqui Luiz Fernando Nóbrega, que é vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina. Quando a gente fala de Código de Ética, cai exatamente na vice-presidência dele. Chamamos o Sérgio Varela Bruna, que tem sido um companheiro nosso nas análise de questões afetando auditoria, contabilidade e questões éticas, os desafios que nós temos e teremos para adotar o código, essa parte do Código de Ética, que de fato foi emitida e tem validade a nível internacional desde julho de 2017. Cada uma das mais ou menos 130 jurisdições que adotam as normas internacionais de auditoria e de contabilidade e de padrão ético tem a responsabilidade de incorporar isso no seu ambiente jurídico, respeitando as proteções legais apropriadas. Então, a norma NOCLAR, ela não está na totalidade vigente no Brasil, mas está em partes, por meio de regulações já existentes. E nós trouxemos também o Álvaro Sonsini, ele é controller da 99 Táxis, para dar uma visão na perspectiva de uma companhia sobre o processo de evolução de criação de normas, processos e procedimento na perspectiva de uma companhia do preparador da informação financeira, os desafios e os padrões nesse sentido. A NOCLAR, assim como o Código de Ética anterior, ela estabelece uma plataforma de conduta do profissional de contabilidade. Como nós temos que ter uma plataforma em tudo na nossa vida, a plataforma do contador e do profissional de contabilidade é trabalhar andando sobre a ética e a probidade. Tudo que nós devemos fazer como cidadãos tem que estar calcado na ética. Por isso que o Código de Ética ele fala de vários aspectos. Fala de aspectos de conduta, até sobre educação continuada, a responsabilidade do profissional em cumprir educação continuada para fazer um trabalho de qualidade. Fala de questões de honorários, fala de questões vinculadas especialmente para o auditor sobre conflito de interesse, independência profissional, e fala sobre questões éticas, e fala uma coisa muito importante, o sigilo profissional. E o sigilo profissional que é o dever do contador
em proteger as informações do seu cliente ou do seu empregador naquilo que for lícito. O Código de Ética anterior, e o Luiz Fernando depois pode falar um pouco sobre isso, ele tinha a função de proteger a propriedade intelectual legalmente constituída. Não era para exatamente proteger ou guardar segredo sobre o ilícito. E o novo código fala de uma forma mais abrangente sobre questões de comunicação. Em um momento que você pode colocar de lado o dever de guardar sigilo no interesse público. Quando o interesse público estiver sendo violado em várias áreas, o NOCLAR é extremamente abrangente, passa desde crimes vinculados com mercado de capitais até crimes ambientais, ou ações que podem culminar em crime, ou seja, o crime ainda não foi cometido, mas há uma intenção de uma violação a uma lei ambiental por descuido ou inépcia do administrador. A NOCLAR fala e chama o contador a tomar uma ação. Então, a NOCLAR ela fala de responsabilidade do contador em várias áreas, e do auditor, do prestador de serviço, e também do funcionário público e privado. Então, nesse cenário de que, não somente no Brasil, mas também a nível internacional, a questão de corrupção, atos ilegais cresce com a mesma velocidade que a globalização cresce, que a globalização ela trouxe muitas vantagens, benefícios para as pessoas, mas ela teve também o poder de distribuir, além das fronteiras, atos ilegais de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, financiamento ao terrorismo e incluindo também tráfico de pessoas. Então, toda a nossa legislação, que está calcada numa ação internacional em que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que buscam o combate à corrupção em todas as relações entre o público e o privado, culminou com vários tratados, com várias leis, com a criação, inclusive, do COAF, com a regulação do Conselho Federal de Contabilidade, que foi recentemente revisada, que trata da responsabilidade do profissional prestador de serviço e do auditor de reportar atos de lavagem de dinheiro, assim como outros profissionais, traz agora, num conceito muito mais abrangente, a responsabilidade de divulgar a autoridades atos ilegais numa gama muito mais abrangente. Há desafios bastante grandes para que essa norma seja totalmente adotada no Brasil, inclusive regulatórios legais, que tanto o Luiz Fernando e o Dr. Sérgio Varela Bruna podem comentar. Então, eu gostaria de, nessa ordem, se vocês concordarem, o Luiz Fernando fala um pouco sobre o ambiente regulatório brasileiro, os desafios para adotar a norma. Depois o Sérgio Bruna fala sobre as dificuldades legais. E o Álvaro nos passa a experiência de uma companhia. Pode ser assim? Então, eu passo a palavra ao Luiz Fernando, que por uns 10, 15 minutos fará a exposição da sua visão sobre o tema. Muito bom dia a todas as presentes nessa seleta plateia, esse encontro de profissionais contábeis, encontro de alto nível. Agradecer ao presidente do IBRACON, Idégio, nosso particular amigo, pela introdução, pelas referências.
cumprimentar o meu amigo Possetti, presidente do Conselho de Administração do Ibracon, em nome dele, e cumprimentar toda a plateia deste evento e as autoridades que já participaram e ainda participarão. Muito bem. Falar sobre Noclar é um desafio por alguns motivos. O primeiro dele é que é um tema ainda em fase de maturação, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós tivemos no ano passado uma série de rodadas de discussões com as pessoas do IESBA que trouxeram a aprovação desta norma no Brasil. Nesse ano, no evento do Ibracon, tivemos a presença do Mr. Ken, que é um dos membros do IESBA, que esteve conosco juntamente no ano passado, com o Mr. Stravos, um grego, que relatou a todos nós, na ocasião, a aprovação dessa norma internacional e também trouxe um relato de que não havia experiência de implantação dessa norma no mundo até então. Portanto, um assunto novo, um assunto que requer muitos cuidados. Do ponto de vista adoção do Noclar, nós podemos dizer que o CFC, enquanto aderente às normas internacionais, a qual o Alexandre Brodel já trouxe um overview sobre elas, nós temos, sim, o dever de, enquanto aderentes a essas normas, incluir o Código de Ética Internacional como uma das normas. Então, já existe, nesse sentido, uma predisposição nata do Brasil e do CFC, enquanto regulador aqui no país, de adoção dessas normas. E o que você percebe, fazendo a introdução aí sobre o contexto que nós estamos vivendo para que se inclua efetivamente a aderência ao Código de Ética Internacional, leia-se também o Noclar, é que o mundo está mudando de uma maneira onde existe um enforcement grande numa tríade, podemos assim resumir bem grosseiramente. 3 pilares principais: evasão fiscal, combate à lavagem de dinheiro e o combate à corrupção. A reboque dessas, principalmente dessas duas últimas, se tem uma série de outros ilícitos por detrás. Muito bem. Feito isso, a leitura que nós podemos fazer é que, como disse o presidente Désio, o Brasil tem adotado a reboque muitas dessas normas. E aí não posso deixar de me furtar da experiência que o Conselho Federal teve ao adaptar e ao normatizar, melhor dizendo, uma desses vetores, dessa tríade, que é a questão da regulação da lavagem de dinheiro. Que é bom que se diga, foi uma regulamentação da profissão acerca de uma lei, a 9.613, que ao passar de uma alteração, de uma mudança, em 2012, incluiu os profissionais contábeis como um dos comunicantes de qualquer problema, qualquer suspeita de ocorrência de operação de lavagem de dinheiro. Passou-se naquele momento, com essa mudança de 2012, o Brasil a ter uma lei não mais de 2º grau, mas uma lei de lavagem de dinheiro de 3º grau. O que significa isso na prática? 2 coisas, basicamente, que nos interessam. A primeira delas, se extirpou todos os crimes antecedentes. A Lei 9.613 previa lá tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de armas, contrabando, uma série de ilícitos. E isso é uma lei de 2º grau, ou seja, um crime antecedente que lavava o dinheiro. Com a lei de 3º grau acabou, tanto que se nós formos puxar a lei, todos esses itens estão lá riscados. Ou seja, qualquer ilícito antecedente, incluindo evasão fiscal, se torna alvo de lavagem de dinheiro. Isso trouxe uma proximidade muito maior para nós, profissionais contábeis, da questão da lavagem de dinheiro. E nos incluindo no rol de comunicantes, o Conselho Federal tratou de editar, então, em 2013, a 1445. E agora, recentemente, em setembro desse ano,
mês passado, nós editamos a 1530, que é a alteração por completo da 1445, trazendo alguns aspectos de inovação, não é o tema, e, portanto, não vou me apegar a ele. Mas por que eu estou trazendo a remissão da 1445, agora da 1530, norma essa que regulamenta a questão da lavagem de dinheiro? Porque foi uma norma que, a exemplo do que nós temos sentido da reação do mercado com relação ao NOCLAR, que trouxe um furor, assim, um burburinho aos profissionais, no sentido de que, bom, vamos delatar, esse era o termo, vamos ter que dedurar, delatar, então, nossos clientes em qualquer operação suspeita de lavagem de dinheiro. E, recentemente, agora, com as notícias do NOCLAR vindo a público, vindo à tona, os jornais colocavam: contadores terão que delatar os seus clientes por não conformidades. E no teor da matéria, né, no interior da matéria, se explicava que o Brasil poderá aderir, que o Brasil deverá aderir, e os profissionais poderão ter que vir a delatar e reportar qualquer não conformidade. O que eu resumiria nessa minha fala, para depois que os outros participantes falarem, podermos debater e responder as perguntas, o Conselho Federal de Contabilidade não irá aderir ao NOCLAR enquanto não tiver um ambiente regulatório que dê conforto aos profissionais, como é o caso da lavagem de dinheiro, tínhamos uma lei por detrás, e que traga também segurança ao profissional. Segurança no aspecto profissional, tangenciando sobre o sigilo. O sigilo profissional ele não é absoluto, ele tem algumas situações que ele pode ser quebrado. O próprio Conselho Federal, os conselhos regionais, têm autoridade suficiente para pedir informações sigilosas ao profissional. Então, que dê esse conforto na questão profissional e que também dê conforto até nas questões de integridade física, que acredito que o Dr. Sérgio tangenciará sobre esse tema. Então, o Código de Ética está mudando, né, ele vai virar norma a partir desse ano, já tem uma minuta que deve ser aprovada esse mês para partirmos para uma audiência pública, portanto, o código deve ser, então, virar uma norma brasileira de contabilidade, norma geral. Mas não se incluirá nessa minuta ainda as questões inerentes ao NOCLAR. Por esse motivo, não existe um ambiente regulatório propício para que dê conforto aos profissionais que possam fazer qualquer tipo de reporte. E aí o discurso, quando nós tivemos essa primeira rodada no ano passado, com os representantes do IESBA, é que esse reporte não era necessariamente às autoridades, que isso poderia ser feito pelo profissional ao seu superior, ao seu gerente, ao seu diretor de área, ao seu vice-presidente. Isso é bonito no papel. E isso atinge uma parcela muito pequena das empresas que nós temos no nosso país. Nesse auditório, eu tenho certeza que isso seria viável. Mas em outros ambientes, infelizmente, não. E sequer existe alguma lei, algum conforto legal que enderece isso, que os profissionais reportem a quem? O presidente Désio disse das questões ambientais. Então, qualquer situação de não conformidade que seja descoberta pelos profissionais contábeis, nós vamos falar com quem? Com o IBAMA? Com a CETESB? Com quem nós falaremos? Então, repito, enquanto não houver esse ambiente propício, favorável e de conforto aos profissionais, o Conselho Federal não irá emitir qualquer alteração de norma que faça essa adesão ao NOCLAR. Então, preliminarmente era isso. Depois nós ficamos à disposição para responder algumas perguntas, questionamentos. Muito obrigado pela atenção. Vou falar daqui, que acho que fica mais fácil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite. De novo, ao presidente do IBRACON, o Idésio Coelho. Mais uma vez, venho com muito gosto, muito orgulho. Queria agradecer também à Abrasca pela copatrocínio desse evento, muito apropriado e oportuno. Sobre o NOCLAR, ou sobre esse regulamento, que, enfim,
existe já como norma internacional, e não vou repetir o que o Luiz disse, mas, enfim, estamos discutindo, o Brasil discute a sua adoção e verifica as limitações institucionais que se antepõem como obstáculos, né, essa adoção da norma internacional. É possível dizer muitas coisas, porque ela é realmente uma norma muito abrangente. E eu vou me limitar a alguns aspectos aqui. O primeiro é uma questão preliminar, que essa norma não se aplica exclusivamente a auditores, né? Isso já foi mencionado, mas eu queria realçar isso. Os auditores são objeto da norma, mas os contadores, em geral, também estão obrigados a cumprir, ou estarão obrigados a cumprir essas disposições quando a norma for adotada. Tanto o contador prestador de serviço, quanto o contador empregado, né? As regras são um pouco diferentes numa e noutra situação, mas elas existem. Então, significa, como um princípio geral, não vou entrar em detalhes aqui, mas como um princípio geral, em que certas situações o profissional de contabilidade pode ter de comunicar o fato que chega ao seu conhecimento de haver um descumprimento de norma que possa causar um mal significativo, e as expressões são genéricas assim, ao interesse público, que talvez seja o mais genérico dos conceitos. Então, é desse ponto que eu gostaria de partir, né? Essa situação de profissionais de contabilidade terem que informar um descumprimento de norma em razão do interesse público. A norma diz, olha, esse mal significativo, esse risco de um mal significativo, pode ter ou não impacto nas demonstrações financeiras. E aí mora um perigo desconhecido para nós todos, porque quando o mal significativo possuir um impacto nas demonstrações financeiras, eu acredito que as regras profissionais oferecem critérios. O critério de materialidade, por exemplo. O que é significativo do ponto de vista de impacto nas demonstrações financeiras? Materialidade é um critério conhecido, aplicado, não oferece tantos desafios. A grande questão é que pode não haver, segundo a norma, esse impacto nas demonstrações financeiras, e aí não temos materialidade para nos guiar. Esse impacto não financeiro, o que é? Bom, dizendo isso, eu parto para o segundo ponto, que é a situação de grande exposição e fragilidade que os auditores se encontram no momento. Foi dito aqui já, o mundo mudou, e eu remato, continua mudando numa velocidade muito grande, e as instituições aí entendidas, as normas, as pessoas que as aplicam e as organizações que existem para aplicar essas normas, não estão acompanhando na mesma velocidade essa mudança de ambiente normativo que está se passando entre nós. O Brasil é cheio de exemplos disso, muito atuais, a gente pode ver isso o tempo todo, né? E o auditor, nessa situação, se encontra numa posição muito frágil, muito exposta. E eu gostaria de ilustrar isso com uma anedota, que eu posso contar os 2 primeiros pedaços, o terceiro não. Que é aquela história do sujeito que gostaria de ser tão bonito quanto a mãe acha e ser tão assediado pelas mulheres quanto a mulher dele acha. E o auditor passa por um drama parecido, né? As pessoas não entendem o que o auditor faz. Esperam do auditor aquilo que o auditor não pode dar. Então, numa norma dessa natureza, que não será aplicada exclusivamente pelos órgãos profissionais, será aplicada pelos tribunais, pela CVM, pelo Banco Central, né? Que diz que o auditor tem que comunicar um descumprimento de norma que chegue ao seu conhecimento, fundado no seu julgamento profissional, aí outro risco, né? Porque os julgamentos se exercem sempre em situações de incerteza, em situações evidentes, em que não há incerteza, eu não preciso exercer julgamento, né? Só deduzo. Então, todo julgamento é um risco. Então, esse profissional pode ter que comunicar a uma autoridade um descumprimento de norma que pode ou não ter efeito significativo sobre as demonstrações financeiras.
em prol do interesse público. O que é o interesse público? É o interesse que o público definido pelo promotor, pelo juiz, pela CVM. O que é isso? A norma diz, olha, é um interesse de terceiro, né? O interesse da coletividade. Mas diz isso em termos muito vagos. Então, a situação que se apresenta é a seguinte, é a história do preso por ter cão ou preso por não ter cão. O profissional, ao tomar conhecimento do descumprimento de uma norma, ou ao se deparar com alguém que acha que ele devia saber que aquele descumprimento da norma aconteceu, porque o profissional pode não ter sabido do descumprimento da norma nos testes que realizou, né? Tenha que se deparar com um julgamento ex post de um terceiro, né, que vai acontecer depois do fato, por um terceiro eventualmente não profissional, um promotor, um juiz, um regulador, que diga, olha, você tinha a obrigação de comunicar esse descumprimento do fato em prol do interesse público. Porque o ambiente, porque as criancinhas, porque... Né? Então, essa é uma situação que agrega um novo fator de risco, né, ao momento de fragilidade que a profissão de auditoria atravessa, pelo qual ela atravessa, no atual ambiente institucional. Bom, num evento anterior que nós participamos, veio um membro do board do IESBA, e pela fala que ele nos apresentou, a visão que o board tem sobre a obrigatoriedade que decorre da norma não é tão forte quanto parece na primeira leitura. Pode ser que o Conselho entenda que essa obrigação existe num número mais limitado de casos. Mas aqui a gente tem que ver que essas questões serão discutidas fora desse contexto, desse órgão, né? E isso será perante, eventualmente, juízes, promotores e reguladores, que podem ter uma visão bastante diferente. O Brasil é um país muito diverso, muito grande, com situações muito específicas e diferentes em toda a parte do seu território. Há lugares em que um profissional de contabilidade, não necessariamente um auditor, se, por exemplo, delatar ou comunicar a uma autoridade um delito ambiental ou uma sonegação fiscal ou uma situação de degradação das condições de trabalho, essa pessoa pode correr risco de vida. Certamente correrá. Então, pensar com os olhos de quem vive aqui na capital, né, do estado de São Paulo, a maior cidade da América Latina, não é uma linha de raciocínio válida para todos os rincões desse país. Em segundo lugar, nós temos que ver, por exemplo, que certas leis dão proteção jurídica para aquele que faz comunicações em cumprimento dessas leis. É o caso da Lei de Lavagem de Dinheiro, que tem uma disposição expressa sobre isso. É o caso da Lei de Organizações Criminosas. Num país com a diversidade e o tamanho do Brasil, implantar esse dever de comunicação do profissional de contabilidade sem que se dê uma proteção equivalente é expor os profissionais não apenas ao risco de serem processados no âmbito civil ou criminal, por exemplo, por delitos como denunciação caluniosa ou o que o valha, mas mesmo o risco de vida em muitos lugares desse país que os profissionais vão correr. Então, esse é o desafio institucional que se apresenta hoje sobre o NOCLAR, e é sobre isso que nós temos que discutir como aprimorar as normas que regem a profissão para dar tratamento adequado a essa situação de fragilidade que os auditores e outros profissionais de contabilidade estarão expostos com essa nova norma. Era isso. Muito obrigado. Olá, gente, tudo bem? Queria agradecer o convite
Estou muito feliz aqui de estar aqui contribuindo com vocês. Eu não vou falar tanto do Código de Ética, até porque eu nunca tinha lido ele, né? Até então, como acho que a maioria de vocês nunca leu, né? O Noclar é algo novo, ainda pouco divulgado no Brasil, algo que devia ser mais divulgado, na minha opinião. Tá. E eu queria contar um pouquinho da minha experiência como profissional e o que eu acredito que isso pode contribuir, né? A realidade de uma empresa, que eu acho que é a maioria das empresas, né? Eu passei pela Qualicorp, uma empresa de capital aberto anteriormente, que tinha um comitê de auditoria, que se houvesse ali alguma irregularidade, acho que era simples, era só chegar no comitê e falar, porque eu tinha havia esse canal, né, esse comitê já não era um comitê que reportava ao presidente da empresa, era algo mais de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Eu estou na 99 desde 2016. A 99 é uma realidade um pouco diferente, acho que da maioria das empresas que estão aqui hoje, tá? Porque é uma empresa que, quando eu entrei em 2016, ela estava em profundo crescimento, né? Estava num momento que já haviam investidores, né? Haviam entrado investidores em 2015, mas era uma empresa que estava começando, que estava com grande foco mesmo em aumentar a corrida, né? Aumentar corridas de táxi, conseguir competir ali com o Uber, que é um gigante global hoje. E quando eu entrei, era uma casa, né, que a gente estava indo para um prédio e basicamente a nossa contabilidade era por extrato. Tá? E havia um escritório de contabilidade e havia a contabilidade que a gente passava ali para os investidores. E era algo bem rudimentar. E meu papel era liderar toda a área financeira, né, e instituir um processo contábil na 99. E eu estava aqui acostumado, né, todo ano eu vinha aqui no encontro da Brasca, né, eu via falar de FRS. Quando eu cheguei lá, não existia essa prática, né? Era algo totalmente... Mas era necessário, porque a gente estava com investidores globais, e meu papel era aquele. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, porque aí eu realmente aprendi o que é contabilidade. Quando a gente está numa empresa grande, parece que tudo vem meio pronto, né? Aí a gente meio que já faz ali as demonstrações, a gente não tem aquele acesso à ponta da informação mesmo, né? E quando eu fui para lá eu tive isso, né? Então chegavam coisas para mim, as pessoas às vezes, elas não é porque elas não têm ética, é que as pessoas não sabem. Álvaro, pô, consegui um desconto aqui no café dos taxistas, que a gente tinha muito na época, cafés para taxistas nos lugares onde a gente atendia taxista. Consegui um desconto de 30%, mas só tem um problema, acho que eles não conseguem dar o cupom fiscal. Opa, sem cupom fiscal não dá. Isso é sonegação, isso é errado, não é a coisa certa. E na 99, a gente não tinha processo nenhum. Mas a gente tinha uma coisa, né, que todo ano a gente faz, que é reafirmar nossos valores, né? E um desses valores, eu creio que eu sou o guardião, um dos guardiões, né, que é faça a coisa certa. Tá? Independente de qualquer coisa dentro da 99, a gente sempre faz a coisa certa. A gente tem que ter esse julgamento. E isso me norteou. Todas as decisões, isso chegou a mim, eu falei, isso está errado, faça a coisa certa, expliquei o porquê, ele, nossa, não sabia. A pessoa realmente não sabe. E dentro de uma empresa maior também, as pessoas hoje são muito pressionadas por metas, e às vezes as pessoas querem conseguir cumprir a meta e às vezes podem fazer pequenos desvios em relação a isso, sem saber. O papel do contador é puxar essas pessoas para a realidade. Acho que tem uma questão muito, muito forte aí em relação à segurança do profissional. Realmente, dependendo da situação, você não vai ter como chegar lá, você vai chegar lá e denunciar. Que dependendo de onde você estiver no Brasil, qual é o risco de matar a tua família? Isso é realidade, o Brasil é um país continental. Mas você compactuar com isso, você continuar numa empresa que age de maneira antiética, que não faz a coisa certa, você não está fazendo a coisa certa. O que me norteou nas minhas decisões na 99? Né? No começo foi muito difícil, porque praticamente eu fazia tudo sozinho, eu não tinha equipe, liderava um monte de coisa ao mesmo tempo. O que me levou é muito fazer a coisa certa e os princípios contábeis. Né? O FRS é maravilhoso, ele tem diversas normas, essas normas se atualizam, ele expande não só para a questão de contabilidade, como mais coisas dentro de uma área financeira. Mas eu lembro ali das primeiras aulas de contabilidade que eu aprendi princípios contábeis. Recentemente eu fiz um mestrado na PUC, tive aula com o professor Ildíssimos, em que a gente discutia princípios contábeis. E eles, basicamente, todas as maiores decisões que você pode fazer dentro de uma contabilidade, você recorre a princípios para você avaliar isso ou não. Né? Acho que o FRS traz uma coisa muito legal que não estava tão claro em relação aos princípios,
que é a questão da essência econômica sobre a forma jurídica, né? Eu acho que naquele princípio da objetividade era, olha, você tem que ter ali alguma documentação, algo que fundamente a decisão do contador. É válido, a gente tem que ter uma fundamentação para todas as nossas decisões. Isso tem que ser claro, tem que ser evidente, ele tem que ser auditável. E o profissional de auditoria ele tem toda uma obrigação ali. A vida do auditor não é fácil, ele tem um escopo de trabalho enorme para fazer em pouco tempo e ele não está ali para evitar fraude. Ele tem um escopo bem definido. E faz parte do contador deixar isso tudo evidenciável. Mas quando a gente fala de anticorrupção, pode ter ali um contrato de advocacia que não está claro o verdadeiro fim, que esse dinheiro pode ter um repasse a situações posteriores ali, que é o que aconteceu, acho que na maioria dos casos aí da Lava Jato. E o profissional contábil de hoje ele tem que saber o que significa aquele contrato. Se ele não tem direito a esse acesso à informação, se ele não está à frente das tomadas de decisão da empresa, se ele não é um fator importante nisso, ele tem que sair fora. Faça, resolva. O administrador, o diretor, ele não vai tirar o CRC dele e ele virar o contador para tomar esse tipo de decisão. Ele depende do profissional contábil. E eu acho que o profissional contábil, a gente tem que aqui, esse tipo de evento é importante porque a gente se une aqui, conversa e entende as aflições de cada um para melhorar as condições de trabalho que nós temos. E a gente não tem que compactuar nunca. Eu acho que o contador ele é o guardião da ética, tá? E dentro dessa minha experiência da 99, eu estou lá terminando 2 anos, foi maravilhoso. Eu aprendi muito sobre o que é realmente uma área contábil financeira. Eu vi o quão difícil não é a vida só do contábil, mas das outras áreas. Né? Eu lembro que da Qualicorp ficava reclamando, pô, os caras não entregam a folha de pagamento direito, os financeiros só lançam errado. Aí, quando eu estava na 99, eu falei assim, putz, essa folha de pagamento, putz, responsável pela folha de pagamento sou eu. Ah, o financeiro, putz, responsável pelo financeiro sou eu não estou conseguindo fazer isso rodar. E, dentre esses 2 anos, a gente está num processo de evolução muito legal. A gente está internalizando toda a parte contábil agora. Estamos na parte final de integração do SAP dentro da empresa, que é um processo que você ali vê todas as pontas do teu negócio, você sente como é complexo, né? Outra coisa legal, a gente fez uma primeira auditoria na Ernst Young, fez um trabalho muito legal com a gente. O auditor, eu vejo o auditor não como um inimigo, ele é meu parceiro. Na Qualicorp, o que eu aprendi, que a Deloitte que auditava a Qualicorp, o que eu aprendi com o sócio da Deloitte, que era o Minoro na época, com o Henrique, que hoje trabalha comigo na 99, a gente trabalha junto e ele era o auditor, o que eu aprendi com essas pessoas foi maravilhoso e creio que eles aprenderam comigo também. A gente tem uma relação de independência, mas ambos estão ali para fazer a coisa certa. E quando as pessoas estão para fazer a coisa certa, elas aprendem umas com as outras. E fazer isso é complicado no meio de um processo de crescimento. A 99, quando eu entrei, a gente era só táxi, né? 99 táxis, está até no nome. Hoje não. A missão da 99 é mudar a mobilidade. A gente tem um problema de trânsito enorme em São Paulo e no Brasil. A gente quer resolver esse problema, seja por táxi, seja por POP, que é a nossa categoria de carro particular, seja por teletransporte, por cavalo. A gente é uma empresa de tecnologia. A gente quer usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, nesse ano, a gente saiu de... A gente estava numa casinha ano passado, a gente está indo para um prédio inteiro. E fazer contabilidade e todas as outras áreas nesse cenário de crescimento é sensacional. E quando você cresce, você precisa de processos, políticas. E esse processo final que a gente está tendo agora, nesse final de ano. Né? A gente está nesse caminho. Né? E voltando um pouco à questão da ética, eu acho que você, dentro da sua área contábil, você tem que ter uma equipe contábil forte, em que todos estejam na mesma linha, que eles são agentes de fazer a coisa certa. Dentro das coisas que eu estou fazendo esse ano, eu acho que essa palestra, esse encontro aqui foi, para mim, muito legal, porque eu estou aprendendo coisas que eu não sabia, coisas muito legais, que podem ser aplicadas. Eu posso ter uma adaptação de todas essas informações e fazer um guia fácil. Ó, quem é do meu time, assina aqui. Isso, quem não tiver de acordo com isso, quem não agir dessa maneira, não está fazendo a coisa certa. Esses são guias para a gente lembrar como fazer a coisa certa, que às vezes nem todo mundo tem a experiência e o julgamento de conseguir entender o que é certo ou errado. Eu acho que faz parte você ter guias, né, ter processos dentro da empresa
que façam as pessoas verem isso, né? Processos servem para a empresa conseguir escalar e servem também para que todos estejam na mesma direção, na mesma linha. Tá? Acho que isso que eu queria falar, não entrei tanto no assunto da ética em si, mas na realidade de uma empresa brasileira. E tem muitas na mesma... As empresas de tecnologia hoje é uma realidade muito interessante, né? E existem várias empresas que estão em crescimento e estão com o objetivo de abertura de capital. E isso não é tão falado ainda no Brasil, mas eu acho que é algo muito importante que deve ser olhado com carinho por todos. Obrigado, viu, gente? Achei ultra interessante a tua visão, que mostra um conceito que deveria nortear todas as pessoas. Faça a coisa certa, né? Quando a gente começa a questionar muito se a coisa é certa ou não é certa, ela é errada. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não faço, né? Porque quando a coisa é certa, ela desce naturalmente. Nós falamos aqui sobre visões do dia a dia em como fazer a coisa certa numa empresa que foi trocando a roda com o carro andando, né? É muito legal essa questão que você colocou de se o ambiente não está bom para mim, eu vou embora. Você citou isso. E o Noclar, o código em si, ele é realmente em termos de princípio, como todas as normas internacionais. A norma ela não é prescritiva e ela dá abertura mediante o ambiente regulatório do local. E ela, basicamente, ela separa três profissionais, três tipos de profissionais. Todos contadores. O auditor, o contador sênior e os demais contadores. E se aplica ao contador funcionário da administração pública e privada e também o contador que presta serviço no escritório de contabilidade para terceiros e também para o auditor. Essa norma, quando implementada, ela não aumenta o escopo do trabalho do profissional, do auditor. Aquilo que vier ao conhecimento dele no curso normal da auditoria, deveria ser tratado. O contador, aquilo que chegar ao conhecimento dele dentro do ceticismo, da diligência profissional que ele deve fazer para entender a transação, ele tem uma obrigação. E essa norma, e o Conselho Federal é muito diligente nisso, no sentido de não trazer ao profissional nenhuma responsabilidade que ele não possa cumprir ou traz risco ao profissional. Eu já tenho falado bastante sobre esse tema, e esse tema se tornou mais emergente depois da emissão da norma. Foi falado que a norma ela foi emitida no mundo efetivo internacional em julho. E os países têm a obrigação de trazer para o ambiente regulatório local dentro do compromisso do melhor esforço. A norma é boa, porque ela coloca em primeiro lugar o interesse público, naquilo que é lícito, tá certo? Não afasta o direito particular da propriedade, mas o direito público daquilo que é ilícito prevalece sobre o interesse privado. E dá a responsabilidade do profissional, como eu percebi que eles focaram perspectivas diferentes, mas as pessoas não falaram, e era combinado isso mesmo, não falar sobre a norma, mas a norma ela trata de uma ação de comunicar por uma autoridade, se existir uma autoridade que centraliza a informação e trata a informação com sigilo. Lavagem de dinheiro tem uma lei específica, tem uma
uma autoridade que consolida o report e dá ao profissional e à autoridade que recebe o dever de guardar sigilo, e o profissional claramente sabe a quem reportar. A norma que trata de lavagem de dinheiro e a responsabilidade do profissional da contabilidade, responsabilidade dos cartorários, responsabilidade dos profissionais que trabalham em venda de veículos, joia, obra de arte, eles têm responsabilidades. O contador também tem essa responsabilidade. Caiu alguma coisa no conhecimento dele que se caracteriza dentro da regulação do COAF, tem que reportar para o COAF e não contar para o seu cliente. A norma do COAF não se aplica ao funcionário em si. A NOCLAR, quando implementada, se aplica a todos. COAF, se a gente puder contextualizar, a norma do COAF está dentro do NOCLAR e representa mais ou menos 15% a 20% da NOCLAR. Tá? Então, não é que não tem nada, já tem alguma coisa, porque a norma fala sobre alguns crimes e uns deles são vinculados com lavagem de dinheiro. A outra coisa os profissionais não sênior têm a obrigação de reportar o tema aos seus superiores. E se eles não tomam ação, ele tem que avaliar qual que é a próxima ação. A próxima ação pode ser romper o vínculo empregatício, se ele reconhece que não há nada a tomar, nada mais a fazer. Quando não tem uma autoridade que recepciona, você vai querer conviver com uma entidade que está totalmente fora da sua cultura? Talvez não. E o profissional sênior tem a responsabilidade também de cessar o ato ilegal, remediar e reportar uma autoridade, se existir uma autoridade. E são vários crimes: fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, financiamento proveniente de terrorismo, mercado de capitais de toda a natureza, produtos e serviços bancários e outros produtos financeiros, cybersecurity, proteção de dados, atividades vinculadas com saúde e segurança alimentar, passivos vinculados com tributos e planos de pensão, proteção ambiental e, de uma forma geral, segurança e saúde pública. Então, é bastante abrangente. Nós não temos no Brasil uma autoridade que recepciona tudo isso. Também não temos no Brasil uma lei que dá ao profissional a proteção apropriada, porque o Sérgio mencionou na proteção física, né? Mas imagina um contador reportando um ato ilegal de um empregador que é uma companhia gigantesca, com operações em vários países. Aquela companhia vai processar a pessoa várias vezes. Então, o risco de responsabilidade civil é grande também, além do criminal. Então, e o auditor tem também a responsabilidade. O auditor ele já faz alguma coisa, mas o que o auditor faz não responde ao interesse público pela norma NOCLAR, mas está de acordo com a norma atual. O auditor rompe o contrato. Ele interrompe o relacionamento entre a empresa auditada e vai embora. Só que isso não responde ao interesse público, responde ao interesse comercial. Então, eu acredito que essa norma é fantástica, ela é excelente, ela procura moralizar, não é a norma que surgiu aqui, porque a questão de corrupção, infelizmente, não está só aqui, é um problema internacional. Com o aumento de fluxos financeiros, pagamento por meio de plataforma eletrônica, moedas virtuais, o risco de lavagem de dinheiro vai crescer mais ainda. Então, a norma ela é boa na sua origem,
mas nós temos amparo legal, inclusive com apoio do Conselho Federal, de não aprovar a norma enquanto as leis não forem alteradas. Isso leva tempo. Nós estamos trabalhando nesse sentido com o apoio do Conselho e de algumas entidades, mas no Brasil, a agenda do Brasil hoje está voltada para outras coisas. Então, está difícil esse processo, leva algum tempo. Então, eu acho que a gente vai continuar nesse processo de influenciar mudanças de leis para que dê um ambiente mais saudável nas relações entre o público e o privado, mas vamos fazer isso com bastante cuidado. E sempre com o apoio dos nossos reguladores e com o apoio do Conselho Federal de Contabilidade, que sempre tem feito as coisas de forma correta a proteger a sociedade e a proteger o profissional. No aplicativo, nós temos alguma pergunta? Não. Alguma pergunta da plateia sobre o que foi exposto aqui? Pois não. Plugin. Plöger, presidente da Brasca. Você sabe quando esse nuclear vai ser aplicado no Brasil? Jamais. Eu vou dizer por quê. Se nem o número do celular do presidente da República é sigiloso, sem falar os outros vazamentos, a primeira coisa que devia acontecer no nosso país seria a absoluta garantia do sigilo. Isso não existe. Você pode fazer 500 leis, pode fazer o que você quiser. Não existe. E nós vemos isso agora no Lava Jato diariamente e várias vezes. E o Luiz Fernando falou uma frase que foi a mais importante de todas. O Brasil não vai aderir ao nuclear enquanto não tiver conforto. Vamos até imaginar que o sigilo seja garantido. Isso é só uma hipótese, porque não vai ser, mas em tese. Quem é que pode dar uma garantia de você não levar uns tabefes lá no Nordeste como denunciador? Por quê? Você vai saber muito claramente quem denunciou. Lógico, uma empresa pequena, porque isso não vale só para uma multinacional, isso vale para qualquer empresa que tenha um contador, não precisa nem ser auditado. Então, é claro, bom, é o fulano que já está meio encrencado mesmo com a empresa, foi esse. A família pode carregar para o cemitério no dia seguinte. Então, não há viabilidade, é bonita essa norma, fantástico. Mas eu acho que temos que ser realistas. Não dá. A não ser que vocês desistam do conforto. Isso vocês não gostam de desistir, eu sei. E tem razão, eu também não desistiria. Alguém quer comentar o que foi exposto aqui? Tem que comentar, essa é muito boa a colocação. Eu comentei que no ano passado, né, nós tivemos a visita dos chairmans do IESBA, e nessas rodadas aí de discussões. E uma das coisas que eles trouxeram, quando nós perguntamos acerca da experiência, falou, bom, então vamos questionar a experiência de implantação desse novo modelo, né, nos outros países. E não só eles disseram que não tem, né, como eu já antecipei na minha fala, como eles externaram preocupações similares a essa que o Plöger trouxe, né, mas não de só assassinatos, mas em países que têm mãos cortadas, né, por conta de reportar alguma coisa que não foi efetivamente levada a cabo, não era uma realidade, ou retaliação, sanções à família, a questão da moralidade que é levada a sério em alguns países, acredita nisso, né? Aqui no Brasil é difícil dizer, mas alguns países levam isso a sério, então alguém que fizesse um reporte que não fosse verídico, traria aquela imagem da moralidade da família por água abaixo. E aqui no Brasil, seria muito entre aspas, entendam bem essa colocação, tropicalizar a norma. Né? É muito comum trazer esse conceito às vezes. Tropicalizar a norma local. Primeiro que ela não teria efetividade.
Segundo, que as questões de conforto são primordiais, acho difícil. Né? Num ambiente que a gente só regula as coisas à força, porque leis internacionais obrigam, porque o Brasil foi signatário de um compromisso na ONU, eu acho difícil, por livre e espontânea vontade dos nossos queridos parlamentares, que ontem deram outro exemplo de anti-república, né, que se normatize por nossa vontade, não por leis internacionais, porque isso não vai virar de um compromisso assinado na ONU, que se regulamente essas questões da NOCLAR. E eu repito mais uma vez, o Conselho Federal, enquanto não tiver essa regulamentação, não vai editar norma qualquer. Isso já está pacificado nas discussões todas, que não foram poucas, a partir que o tema veio à tona, nada será regulamentado enquanto não tiver lei que assim o faça. Mas as suas colocações são precisas, cirúrgicas e perfeitas, Paulo. Eu só gostaria de fazer uma ponderação aqui, olhando para o futuro. Sem desmerecer as questões que foram colocadas, e elas existem, e eu subscrevo essa visão de que aqui vai ser muito difícil. Dizem que segredo é uma coisa que você conta para uma pessoa de cada vez, né? Aqui no Brasil, o sujeito põe no portal, né, da instituição. Mas, a parte disso, o que eu gostaria de destacar, e aí pegar o exemplo e parabenizar o Conselho Federal de Contabilidade pela visão e pelo desprendimento de adotar normas para a lavagem de dinheiro, coisa, por exemplo, o meu órgão profissional não fez, é que, no futuro, com essas mudanças, né, essa coisa de fazer a coisa certa, que é um pouquinho mais que isso, é fazer a coisa certa e poder provar depois que você fez, né? Cada vez mais vai se exigir isso dos profissionais, não só dos contadores, dos advogados. Eu conheço advogados, sei de advogados, que estão morrendo de medo porque fizeram coisas não necessariamente ilícitas no âmbito dos ilícitos que estão aí sendo investigados na Lava Jato. Vou dar um exemplo. É lá um conluio entre construtoras, havia um consórcio, o sujeito fez o contrato de consórcio. É algo inofensivo, né? Pode ser que ele tenha participado do ilícito ou não, mas, enfim, está com medo, né? O profissional está com medo. E aí eu gostaria de usar esse meu elogio ao CFC, que pode ser que os profissionais, em algum tempo, precisem desses expedientes como meio de proteção. Então, hoje, se chega ao conhecimento de um profissional de contabilidade uma situação que reclame uma comunicação ao COAF, o profissional faz, está protegido. O advogado, por exemplo, numa situação equivalente, ele não tem essa proteção, não tem como fazer. Então, pode ser que no futuro, a despeito dessas dificuldades que existem, e eu, como disse, endosso, pode ser que a classe profissional seja um avanço que protege a própria classe, avançar nos padrões de conduta e ter a proteção de uma comunicação. Isso é algo para a gente pensar no futuro. Sim. Eu não gosto de usar a palavra nunca nem sempre. Nunca vamos fazer alguma coisa, o Brasil nunca vai dar certo. Eu acredito que nós temos que tomar as nossas decisões para mudar as coisas, né? Algumas ideias que a gente pode pensar, como a norma fala de muitos crimes, né, vários crimes, sempre crimes reportados em boa-fé não é um crime, tá certo? Você reportou uma situação que não se confirma em boa-fé, não é um crime em si. Você fatiar essa norma em eventos que tenham devida proteção legal. Por exemplo, a lavagem de dinheiro já tem. Mercado de capitais, para quem que reporta? Quem cuida de mercado de capitais? É uma autoridade que poderia ser trabalhada? Crimes ambientais, essa não dá, que eu nem sei se é IBAMA, se é isso aqui. Então, ir fatiando com a norma
nas situações que dá proteção, porque é essencial a proteção. Mas eu acho que a sociedade clama por alguma coisa, né? E como o Sérgio mencionou bem, vai talvez ser condição para poder trabalhar. Se você não tiver... Porque o ambiente está tão complexo, né? Levando em conta tudo passa pelos livros contábeis, tá certo? Os lícitos e os ilícitos, infelizmente, boa parte deles, se não for caixa 2, passa pela contabilidade. Então, o profissional vai precisar de alguma proteção. Mas talvez leve muito tempo. Foi falado aqui por várias pessoas que a norma de fato, ela foi emitida em julho. Então, não tem experiência internacional. Alguns países têm mais dificuldade, os países que trabalham com common law têm menos dificuldade, porque já existe obrigação, já existe algumas autoridades que recepcionam. Então, são desafios, mas eu acho que a gente não pode desistir, nada fazer, porque não fazer, eu acho que não é a resposta. Então, alguma pergunta adicional da plateia? Alguém tem alguma observação? Algum comentário complementar aqui? Claro. Bom, me permita, presidente Décio, fazer um pequeno contraponto nessa questão de fatiar a norma. Recentemente foi colocado em audiência pública uma minuta da Secretaria da Receita Federal, que eu esqueci a sigla, Declaração de Movimentação em Espécie, acho que salvo engano. E essa norma estava lá imputando responsabilidade às empresas de fazerem qualquer tipo qualquer tipo de transação que tivesse ali valores, se não me engano, era R$30 mil da pessoa física, R$50 mil da pessoa jurídica, que fosse feito isso em espécie, que deveria ser reportado à Receita Federal. E aí o Conselho Federal se posicionou com relação a essa norma, num ofício enviado ao secretário da Receita, que nós ajudamos a elaborar, inclusive, por conta da redundância de informações. Nós temos uma massa de reportes que nós devemos fazer a tantos órgãos, né? A maior quantidade é para a Receita Federal do Brasil, recepciona tantas coisas e para ela mesmo já são redundantes. E o posicionamento do Conselho Federal foi, olha, entendemos, estamos ombreados com a questão da lavagem de dinheiro, tanto é que regulamentamos a lei, fomos pioneiros, né? A ordem brigou, nós tivemos que regulamentar, até porque o Ministério Público estava lá no nosso cangote ali em 2012, 2013, cobrando essa normatização, e essa redundância de informações é prejudicial ao nosso desempenho. Eu entendo que a norma pode ser, no futuro, sim, bem-vinda, até por questões de proteção, como é a lavagem de dinheiro hoje, ela traz proteção. O papel hoje, se eu for falar sobre lavagem de dinheiro ao profissional, eu digo, faça para a sua proteção. Não vai ser uma contribuição efetiva ao interesse público. Explico. Não é que eu seja contra isso, mas eu explico. Se nós pegarmos dentro do próprio portal do COAF as informações de inteligência financeira, nós veremos lá todos os reportes que são feitos pelos vários personagens, atores obrigados a fazer comunicação. O campeão disparado são os bancos e tem lá outros setores. E nele estamos nós. As informações negativas, ou seja, aquelas que nós fazemos no ano subsequente, relativas ao ano anterior, dizendo que em toda a nossa carteira, ou aquela empresa que nós detemos a responsabilidade técnica, não teve nenhuma operação suspeita, ela passa da casa dos 100 mil, a negativa. As positivas, elas giram em torno aí de 1.800, varia um pouco, esse número não está fechado. E aí eu indagaria se alguém tem a informação de quantos por cento
desse volume de informações são efetivamente aproveitadas pelo órgão de inteligência para startar uma investigação. Se alguém chutar 1%, já errou. 0,03%. Isso representa uma declaração do universo das positivas. O que eu quero dizer com isso? É mais uma redundância que foi colocada em lei, então temos que cumprir, mas é mais uma redundância. Do universo das comunicações, que são feitas por nós, profissionais da contabilidade, uma é aproveitada para abrir um relatório de inteligência financeira pelo COAF. Por que isso? Porque todas as informações que são prestadas chegam antes que a nossa. Uma movimentação financeira atípica, que seja reportada por um banco, quando ela vai chegar na contabilidade, ela já foi reportada pelo banco. Uma transação que é feita numa loja de veículos, como o presidente Décio trouxe a informação, quando ela chega para ser contabilizada e se dever ser reportada, ela já foi pela agência. Enfim, nós comunicamos depois. Por isso que eu digo, é importante, talvez no futuro, sim, mas temos que pensar não só na proteção, mas na redundância de informações. Veio a plaquinha, o tempo esgotado. Obrigado. Bom, eu acho que foi bastante interessante. O objetivo do painel mesmo era promover debate sobre o tema, discutir a complexidade da adoção. Eu acho que foi cumprido o papel, a missão está bem entregue. Obrigado a todos. Obrigado.